Eu sei o quanto é difícil encontrar um caminho e finalmente poder viver os seus sonhos. E eu sei disso porque eu também já passei por essa situação. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho dessa trajetória e explicar por que é que você continua passando por esses ciclos repetidos. Eu demorei mais de 30 anos para descobrir o porquê a minha vida não estava caminhando da forma como eu desejava. E quando eu descobri, eu comecei a aplicar alguns conceitos na minha vida e isso transformou a minha vida completamente e foi muito rápido. O meu nome é Vivian Garrido e hoje eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, que também vai ajudar vocês nessa trajetória que pode estar sendo muito difícil. O grande problema é que você encontra por aí muitas soluções, muitas delas são mágicas, mas no final das contas, na prática, elas não funcionam. E às vezes as pessoas ficam confusas, porque existem muitos dogmas, muitas religiões, existem muitas formas de ver as coisas, e as pessoas quando começam a pesquisar, elas se deparam com várias coisas e muitas delas são contraditórias, são divergentes, e aí a pessoa fica completamente perdida sem saber qual caminho seguir. Para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, eu vou contar o que me trouxe até aqui, o que me fez me tornar uma terapeuta, o que me fez criar técnicas para ajudar as pessoas a encontrar a missão de vida, a sair desses ciclos repetidos e finalmente conseguir viver uma vida plena. Eu fiz isso, em primeiro lugar, para mim mesma, porque eu estava tão perdida que eu não sabia mais o que tentar e o que fazer. Eu já tinha trabalhado em tudo quanto é profissão, eu já tinha tentado várias coisas diferentes, tentei desde cargos públicos até vendas, trabalhei em banco, trabalhei com imóveis, trabalhei vendendo produtos de porta em porta, trabalhei até como motorista de carro de aplicativo. E nada me satisfazia e menos ainda me dava dinheiro suficiente para me sustentar. E muitas vezes eu até conseguia ganhar muito bem, mas parecia que esse dinheiro nunca ficava na minha mão. A minha vida amorosa era terrível, os meus relacionamentos familiares eram péssimos. Eu morava com a minha irmã e a gente brigava muito. O nosso relacionamento era muito divergente, ela pensava de um jeito, eu de outro, e no final das contas eu acredito que nenhuma das duas estava certa. As duas estavam tentando impor as suas experiências, os seus desejos uma na outra, e no final das contas isso acabou dando muito errado. Então eu tive que sair ali da casa da minha irmã, acabei ficando numa situação sem ter absolutamente nada, sem ter nem para onde ir, porque eu morava com ela, eu tinha montado aquele apartamento ali com ela e eu não tinha literalmente para onde ir. Eu trabalhava como motorista de aplicativo e eu precisava do meu carro vazio e ele estava cheio das minhas coisas ali dentro, eu não tinha muito o que eu fazer, porque eu não tinha nem onde deixar essas minhas coisas para poder trabalhar. E esse foi o início da minha trajetória para conseguir encontrar o meu caminho. E estando naquela situação eu não tive muita saída, eu tive que começar a buscar incessantemente e eu decidi que naquele momento eu ia conseguir. Eu não ia desistir como eu tinha feito em outros momentos da minha vida, que eu tentei despertar, tentei sair daquelas caixinhas, daquelas crenças limitantes todas e eu não conseguia. Mas ali eu comecei a enfrentar todos os meus medos e eu acabei saindo desse trabalho como motorista de aplicativo por livre e espontânea pressão, porque simplesmente o meu carro quebrou, eu não tinha condições de consertar, eu estava vivendo de favor, eu mal conseguia o dinheiro suficiente para comer e para dar até ração para o meu cachorro. E esse ciclo já tinha se repetido outras vezes, eu já tinha ficado nessa situação outras vezes, mas naquele momento eu decidi que eu ia fazer com que
essa situação não se repetisse mais, que eu ia descobrir por que esse ciclo se repetia constantemente comigo e eu não conseguia sair dele. E foi aí que eu fui para a espiritualidade. Eu tentei em algumas religiões, mas eu fui vendo que nenhuma delas se encaixava perfeitamente em mim. Eu concordava com algumas coisas de umas religiões, mas discordava completamente de outras. E no final das contas, eu acabava me sentindo mal naquele lugar, porque eu acabava tendo que aceitar e que fazer algumas coisas que não condiziam com a minha realidade, que não eram aquilo que eu acreditava. Então eu continuei buscando e eu decidi buscar por conta própria, ir atrás da espiritualidade, mas colhendo uma coisinha aqui e outra ali, para aí sim encontrar o meu próprio caminho e chegar às minhas próprias conclusões. Esse é um dos motivos das pessoas não encontrarem a sua missão de vida. É que elas ficam presas nos dogmas dos outros, nas experiências dos outros, e elas acabam não seguindo o seu próprio coração, a sua própria vontade. Para minha família, por exemplo, a melhor profissão do mundo seria ser funcionário público. E eu tentei ser funcionário público porque eu recebia muita pressão deles na família, mas eu fui ser e não deu certo, eu não gostei, eu detestava aquilo de ficar atrás de uma mesa e muitas vezes não ter nem muita coisa para fazer, mas ficar ali só porque o salário era mais ou menos bom. E nem era tão bom assim, né, para os padrões que eu vejo hoje, né? Era mais uma coisa de ter uma necessidade, de uma segurança, de ter certeza que ia receber aquilo mesmo que fosse muito pouco. E eu percebi que isso era uma crença deles que eu estava tentando seguir, porque eu não estava encontrando as respostas por mim mesma. Então, eu fui mudando esses padrões aos poucos, eu fui conhecendo de tudo, eu me abri realmente e eu fui acrescentando um pouquinho de cada coisa que eu via, que eu experienciava. E muitas pessoas cometem o erro que eu cometi durante os 34 anos que eu fiquei tentando me encontrar. É não ouvir, não prestar atenção nas coisas que acontecem à sua volta, é ficar querendo estar certo, mesmo que as coisas estejam todas dando muito, muito errado para você. E ou você vai estar certo, ou você vai ser feliz. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E por que eu digo isso? Porque quem tenta impor as suas verdades nos outros, certamente vai se frustrar. Porque cada pessoa está numa fase completamente diferente da sua vida. Algumas pessoas estão numa fase por causa da idade que estão, pelas experiências que viveram, e ninguém viveu a mesma coisa que você. Se você tiver um irmão gêmeo que nasceu no mesmo dia que você e tiveram as mesmas experiências, ainda assim, cada um vai significar as coisas de uma forma diferente. E essa individualidade é uma coisa muito importante para que você consiga viver a sua missão, para que você possa encontrar as respostas que você procura. Se você ficar procurando as respostas nas experiências dos outros, na opinião dos outros, naquilo que os outros esperam de você, sinceramente, você nunca vai encontrar. E quando você vê um monte de discursos diferentes, quando você vê várias religiões ou várias pessoas que pensam completamente diferentes ou que divergem em alguns pontos, isso é natural, isso é normal do ser humano, porque o ser humano, cada ser humano é único e a gente não vai concordar 100% com ninguém. Só que se você tentar agradar todo mundo ou se você tentar fazer com que todas as informações que você recebeu funcionem juntas e ao mesmo tempo, com certeza você vai se frustrar. Você precisa ir colhendo, você precisa ir pegando um pouquinho de cada coisa e formar o seu próprio discurso, a sua própria opinião. Senão, você vai estar fadado a ficar a vida toda buscando encontrar uma resposta lá fora, sendo que a resposta está aí dentro de você. É você que vai reunir todas essas informações e vai, juntando todas elas, formar a pessoa que você é. E você vai, através disso,
encontrar o caminho que você deseja. Não dá para uma pessoa chegar para você com um script pronto e dizer, é isso aqui que você tem que fazer. Ninguém passou pelas coisas que você passou, ninguém sentiu as coisas que você sentiu, ninguém esteve nos mesmos lugares que você o tempo todo e entendeu as coisas da mesma forma. Então, por mais que você possa ser ajudado por terapias, por alguma técnica, que existem algumas aí, você consegue saber uma parte, né, um pouco do que você é, através de algumas ferramentas, como a numerologia ou o mapa astral, por exemplo, mas nem mesmo esses mapas, nem mesmo o melhor adivinho do mundo vai conseguir te dizer cada passo exato que você tem que dar. Então é muito importante que você mergulhe dentro de si mesmo e que você, através de algumas orientações, você possa seguir pelos caminhos que você mesmo traçar. Então, realmente é impossível que alguém te diga que caminho você tem que seguir para você ser feliz. Mas é claro, existem pessoas que passaram pelo que você está passando, como eu, e que podem te orientar os passos, cada caminho que você pode começar a tomar para você chegar lá e tirar suas próprias conclusões. É através de estudo? Sim, é através de estudo também. Mas tem pessoas que acham que é só estudar. Eu conheço muitas pessoas que têm dezenas de diplomas, que sabem muitas coisas, que estudaram muito, mas que não colocam absolutamente nada em prática. E muitas vezes, quando aquele estudo, aquela situação que elas se colocaram, não dá um resultado para elas, elas culpam o outro, ao invés de assumir para si a responsabilidade por transformar a vida em algo realmente fantástico, incrível e que possa realmente trazer uma felicidade. Eu já estive assim e eu não era feliz. Eu vivia em conflito com todo mundo, eu vivia brigando com todo mundo, achando que eram as pessoas que causavam as dores em mim. E na verdade, o que me causava dor era a forma como eu compreendia as outras pessoas. Eu achava que alguém tinha alguma responsabilidade sobre mim. E nossos pais, talvez, os nossos tutores, as pessoas mais velhas, elas têm uma responsabilidade sobre nós apenas como quando nós somos crianças. E a maior parte das pessoas está vivendo como se fosse criança ainda. Como se alguém tivesse que prover, como se alguém tivesse que fazer tudo por essa pessoa e ela não tivesse que, ao menos, tentar fazer alguma coisa. E, ao menos, seguir, né? Por exemplo, se alguém te ajuda, se alguém te, sei lá, arruma um emprego, por exemplo. Adianta essa pessoa te arrumar um emprego se você não buscar ser competente, se você não buscar chegar no horário, se você não buscar fazer as coisas de forma correta para, por exemplo, você conseguir crescer ali naquela empresa? Não adianta. Muitas vezes você pode ter uma oportunidade, alguém te ajudar a chegar num determinado patamar, mas você chegar lá sem gratidão, reclamando e não fazendo a sua parte. E aí quando você não faz a sua parte, o que acontece? O universo entende que você não quer aquilo. Nós temos que seguir em direção àquilo que nós queremos. Se nós não fizermos nada, se nós ficarmos esperando as coisas caírem do céu, ainda que de vez em quando elas caiam do céu e você receba alguma coisa de presente de alguém, se você não tomar uma ação sobre aquilo, aquilo cedo ou tarde vai acabar desaparecendo. É como se alguém te desse, sei lá, peixinhos de presente e você achasse lindo, maravilhoso, mas você não troca a água do peixinho, você não alimenta ele, você não busca que aquele aquário seja um lugar habitável e o peixinho morre. Será que é culpa de quem te deu o peixinho? Ou é culpa sua que não fez a sua parte e deixou o peixinho morrer? Se você estiver buscando uma resposta ou uma ação de outra pessoa para que a sua vida melhore, certamente você está no caminho errado.
E quando alguém vem e faz uma terapia com a gente, um reset quântico, por exemplo, ou uma reparação essencial, a gente deixa muito claro isso, que a pessoa tem que fazer a sua parte. Se ela não fizer a parte dela, não haverá nada que possa ser feito para resolver completamente a sua vida. Se eu te der uma orientação e você seguir todos os passos corretamente, pode ser que você chegue num resultado positivo. Mas se você receber a orientação e você brigar com a orientação e você não quiser fazer absolutamente nada, não será possível que esse processo continue crescendo e que você continue aprendendo mais e que você continue progredindo. Porque um terapeuta, ou seja, quem for aí na sua vida, seu pai, seu marido, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seu chefe, as pessoas do seu trabalho, ninguém mais vai estar 24 horas com você e insistindo e fazendo as coisas por você. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar realmente com você do começo ao fim é você mesmo. Quando alguém vem fazer um reset quântico com a gente, em geral, essa pessoa vem com alguns problemas pontuais. Ou é um problema financeiro, ou é um problema de relacionamento, ou é algum problema físico mesmo, alguma doença que está afligindo essa pessoa há muito tempo. Podem ser questões emocionais, pode ser depressão, ansiedade, pode ser uma série de coisas. Mas em geral, cada pessoa tem um ou dois problemas pontuais. Só que quando ela faz o reset quântico, como a limpeza é muito profunda e as técnicas são bem amplas, elas conseguem atingir diversos outros patamares. Então, às vezes, a pessoa tinha até um relacionamento bom e o relacionamento acaba ficando melhor ainda. Às vezes, aquela pessoa até tinha um emprego bom, mas ela pode melhorar ainda mais. Esse emprego, ela pode resolver empreender ou ela pode ser promovida. Podem acontecer uma série de coisas que são gerais, porque aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente pede para que cada pessoa aplique, as coisas que a gente encontra ali no campo, as informações que você recebe, elas não vão ser aplicadas apenas naquelas partes que você escolheu como temas para o trabalho. Você pode aplicar em diversas outras áreas da sua vida. Você pode melhorar situações que às vezes você nem sabia que estavam tão ruins assim, ou que no futuro, um tempo depois, elas venham a não ficar tão legais. Mas com aquela orientação, agora você tem a informação, agora você tem algo profundo que você pode aplicar em diversas áreas da sua vida e melhorar definitivamente tudo. Por fim, para você sair realmente desses ciclos repetidos, para você parar de sofrer, para você parar de deixar a vida dos outros, o problema dos outros, a opinião dos outros afetarem a sua vida e não permitirem que você realmente prospere, que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa iluminada, como você veio para ser aqui nesse planeta, o passo mais importante é tomar a responsabilidade para si. E o primeiro passo para tomar essa responsabilidade para si mesmo é você tomar a decisão de fazer algo por si mesmo. Muitas pessoas, elas veem às vezes a família, ou às vezes tem alguém da família, ou alguma pessoa com quem ela convive muito, que tem algum tipo de problema, ou está doente, ou mesmo é uma pessoa que você é obrigado, de certa forma, a conviver, mas aquela pessoa é uma pessoa muito difícil, muito problemática, e aí você acha que é a outra pessoa que tem que se modificar. Já aconteceu muitas vezes de pessoas que virem até nós para fazer um trabalho como o Reset Quântico e dizerem que tem uma outra pessoa na família que está com problemas, que essa pessoa tem depressão, essa pessoa está triste, essa pessoa não está bem, e essa pessoa ela abrir mão de fazer um trabalho para si mesma e acabar fazendo isso para outra pessoa. E isso pode parecer uma coisa altruísta, pode parecer uma coisa boa, mas se nós não conseguimos fazer algo por nós mesmos, se nós não conseguimos ter amor por nós mesmos e perceber que se a gente não estiver forte, a gente não consegue ajudar ninguém,
certamente a gente não vai conseguir mudar o outro. Não é porque você vai deixar de fazer algo para si e fazer algo para outra pessoa que a sua vida vai conseguir se transformar. Você precisa primeiro estar forte. E quando você mudar, você vai perceber que você também vai levar muitas pessoas a mudarem junto com você. Quando uma pessoa tem uma atitude negativa com a gente mudando a nossa atitude, a nossa resposta em relação àquela atitude, a pessoa se choca. Ela para e ela já não sabe mais como reagir, porque ela estava acostumada a ver você sempre reagir da mesma forma. E quando você muda esse padrão, a pessoa fica completamente perdida, ela não sabe o que fazer. Porque é como se ela já tivesse um mapa traçado de como ela tem que reagir, do que ela tem que falar, como ela vai fazer para controlar você, né, ou para responder para você. E aí, como alguma parte do mapa dela não está funcionando mais, ela já não sabe para onde ela tem que ir mais, ela já não sabe mais como responder àquela reação que você teve. Então, você passa a traçar um outro mapa para essa pessoa. Então, vamos supor que você tem um parente e esse parente costuma invadir muito a sua vida, sei lá, a sua sogra. Ela vai na sua casa e ela fica dando opinião, dando palpite sobre as coisas. E você sempre fica quieto, fica calado. Vamos supor que em um momento ela fale algo e você mude a forma sua de atuar. E você diga para ela, olha, eu entendo que você tem a sua opinião sobre as coisas, mas aqui em casa as coisas funcionam de outra forma. Essa aqui é a minha casa com a sua filha e nós temos um outro padrão, uma outra forma de fazer as coisas. Então, deixa a gente fazer as coisas da forma como a gente acha melhor, porque a gente que está aqui todos os dias, a gente que está aqui vivendo tudo isso e a gente sabe como é melhor para a gente. Eu agradeço muito a sua sugestão, mas nós que tomamos as decisões aqui dentro de casa. A pessoa vai ficar totalmente chocada, porque antes ela podia ir lá e falar tudo que ela bem entendesse, muitas vezes te ofender, até jogar a sua esposa contra você, e no final das contas você não se posicionava. E você não precisa fazer isso de uma forma grosseira, você não precisa ofender ninguém. Você pode simplesmente se posicionar. E quando você se posiciona na vida, você faz aquilo que eu falei lá no começo, né? Você pega aquilo que é importante para você e aquilo que não é, você descarta. E a espiritualidade, ela é exatamente isso, né? Você não precisa ser forçado a seguir coisas que você não aceita, que você não acredita, que você não gosta. Você pode muito bem procurar ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa boa, fazer as coisas da melhor forma possível, mas você não precisa sair dos seus valores, você não precisa sair dos seus padrões de pensamento para agradar ninguém ou para se encaixar em alguma religião ou em algum ambiente que não seja aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz. Uma das coisas também que faz as pessoas não conseguirem ser felizes é que elas ficam tentando se encaixar naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros querem para a vida dela. E tentando agradar todo mundo, ela acaba desagradando a si mesma e a vida vai ficando triste, né? Você talvez já tenha passado por isso, né? De passar muito tempo fazendo várias coisas que você detesta. E às vezes você pode acabar fazendo alguma coisa que você detesta, mas com algum objetivo. Agora, fazer aquilo que você detesta somente porque o outro quer, ou somente porque o outro disse que aquilo é o melhor a se fazer, isso já não é um padrão que vai te ajudar. Isso, muito pelo contrário, isso vai fazer com que você seja uma pessoa cada vez mais triste, porque quem não faz, quem não age, quem não vive da forma como deseja, acaba se tornando uma pessoa infeliz. A infelicidade não é uma coisa que acontece do nada
que ela simplesmente surge, agora você está deprimido, agora você está mal, agora você... de repente você ficou assim. Não, é uma soma de pequenas coisas que você vai aceitando, que você vai fazendo, que você vai engolindo, que você vai vivendo, que não são da sua essência, que te desagradam, que não fazem com que os seus olhos brilhem. E por causa disso, você depois chega num ponto e você acha que aquilo apareceu da noite para o dia. Nossa, vou ao médico, eu não estou me sentindo bem. Nossa, estou com depressão. Você não sabe nem dizer quando isso começou, porque isso é uma soma de muito tempo não vivendo aquilo que você gostaria de viver. E para isso também é muito importante você saber ouvir. Você, por mais que seja uma pessoa que está divergindo com você, uma pessoa que às vezes está te passando uma informação que você já não quer ouvir, é bom a gente ouvir, é bom a gente aprender com cada uma das coisas, nem que seja para reforçar que a gente realmente não quer aquilo para a nossa vida, que aquilo não é o nosso pensamento, o nosso sentimento, que a gente não deseja viver daquela forma, mesmo que seja para isso. Mas para você ter informação suficiente, você precisa abrir a sua mente para ouvir um pouquinho de cada coisa e depois você vai pescando, você vai pegando um pouquinho de cada uma dessas várias, diversas, milhares de coisas que você buscou, para que você possa formar um indivíduo, a pessoa que você é e a pessoa que vai conseguir realizar todas as coisas e ser feliz. Para finalizar sobre a minha história, no final das contas, depois de ter passado muitos anos em busca de algo que me fizesse feliz, eu definitivamente saí de perto de todas as pessoas que tentavam me impedir e eu fui viver a minha vida. Eu fui fazer aquilo que eu amava e eu não disse nada para ninguém, eu simplesmente fiz por mim mesma. Eu resolvi que eu realmente era a pessoa mais importante da minha própria vida. E eu comecei a agir em benefício de mim mesma. E sabe o que aconteceu depois? Depois que eu me tornei a pessoa que eu queria me tornar, que eu passei a ser feliz, que eu realmente vim trabalhar com algo que para mim não é trabalho, é um grande prazer fazer, que é esse canal, são os meus trabalhos com o reset quântico, com a reparação essencial, os trabalhos que a gente faz como terapeutas aqui, o desenvolvimento de conteúdos, de coisas que realmente ajudam e mudam a vida das pessoas. Era isso que eu queria fazer, só que eu não tinha coragem. E depois que eu vim fazer tudo isso, eu pude inclusive ajudar aquelas pessoas que antes eu estava lá brigando com elas para tentar convencê-las de que eu era uma pessoa diferente, que eu queria fazer algo diferente e eu queria convencê-las de me apoiar. Mas eu não precisava convencê-las de me apoiar. Na verdade, eu precisava eu mesma me apoiar e fazer aquilo que eu amava. E hoje eu posso, inclusive, ajudar a minha própria família. Já atendi a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, meus sobrinhos, com o trabalho que eu faço hoje. E antigamente eles poderiam achar até que eu estava ficando maluca quando eu resolvi seguir esse caminho. Mas com o tempo, eu pude mostrar para eles que aquilo que me deixava feliz era o que era melhor para mim. E como eles me amam, como eles querem o melhor para mim, depois que eles viram que realmente eu estava fazendo o melhor que eu podia, que eu estava vivendo realmente a minha missão, no final das contas eles me aceitaram, me apoiaram. E hoje o meu relacionamento com eles é muito diferente do que já foi antes. Que antes era cheio de brigas, cheio de desentendimentos, cheio de dor, de mágoas. E hoje é tudo a mil maravilhas, principalmente porque eu aprendi a respeitá-los, eu aprendi a aceitar eles como são, não ficar brigando porque eles estão me sugerindo alguma coisa que não é aquilo que eu queria fazer. E eu, mesmo assim, fazer aquilo que eu desejo, mas também sem precisar enfrentá-los para isso, sem precisar ficar brigando e querendo impor a minha forma de pensar para eles.
Cada pessoa é um indivíduo único e ninguém pode impor nada para ninguém. Nós temos simplesmente que aceitar as pessoas como elas são, aceitar os nossos pais, aceitar as coisas que nos aconteceram, porque foram todas essas coisas que nos tornaram a pessoa que nós somos. Foram as nossas experiências, tendo sido elas boas ou ruins, que nos trouxeram até o momento presente. E o momento presente pode ser para você também um grande presente. Basta você olhar de um nível diferente, você perceber as coisas maravilhosas que você tem aí à sua disposição para realmente fazer da sua existência aqui algo único, algo maravilhoso, algo satisfatório e realmente poder viver a sua missão, como eu, depois de toda essa jornada, de tanta tristeza, tanto sofrimento, consegui seguir e conseguir chegar até ela, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, contem também a história de vocês, eu vou adorar saber. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo, vocês podem falar com a gente no WhatsApp, caso tenham alguma dúvida, queiram conhecer o nosso trabalho. E também tem o link aí do site, tem o nosso Instagram, que é bem bacana, todos os dias a gente posta alguma coisa legal lá para vocês. Então vão lá seguir, deixem o like e se vocês se lembrarem de alguém que pode estar precisando dessa informação, não hesite, tá? Mande para essas pessoas, porque você vai estar ajudando elas e ajudando muitas vezes a si mesmo, porque se essas pessoas começarem a agir de uma forma diferente também, pode ser que o relacionamento entre vocês melhore, né? E também pode ser algum amigo, qualquer pessoa aí que você sabe que passa por situações difíceis por esses motivos, tá certo? Então deixa o like aí e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!